A cultura do ódio e do cancelamento tem promovido, principalmente através das mídias digitais, a divisão entre comunidades e pessoas. No Brasil, temos visto isso da forma mais terrível possível, o que beira, dentro da ideologia, uma guerra civil. Como que a igreja age num cenário desse? Como promover o diálogo entre o contraditório? Como promover a paz? Qual que é o papel da igreja? Como que nós vamos ensinar as pessoas a conversarem de novo? Aprendendo a dialogar é o tema de hoje do nosso programa. E para dialogar bastante, nós temos 3 pessoas aqui que sabem conversar. O pastor Léo Matos, da Igreja Batista Central, o pastor Eduardo Borges, da 8ª Presbiteriana, e o pastor Sandro Silva, da Bíblica da Paz. Muito bem, vamos dialogar? O Mente Aberta está no ar. É isso aí, nós precisamos aprender a conversar, a dialogar, né? Nós estamos com muito ódio no coração, muita raiva. Por que você acha que nós chegamos a esse ponto, Léo? Esse estado de coisas onde, se a pessoa não concorda com você quer que ela morra. Eu acho que isso muitas vezes é o reflexo daquilo que a pessoa está vivendo, né? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente está mais em paz conosco mesmo, eu acho que essa não deve ser a reação de uma pessoa mais equilibrada, né? Então, é o reflexo do pecado latente na vida da pessoa, um problema do pecado. O Will Smith falou uma frase esses dias atrás que eu acho que descreve muito bem o que você acabou de falar, quando ele falava a respeito desses protestos sobre racismo lá nos Estados Unidos. Ele falou assim, isso aí sempre existiu, a novidade é que agora está nas redes sociais, né? O ódio sempre existiu, pastor Eduardo, e agora ele está nas redes sociais, ou a coisa piorou nos últimos tempos? Eu creio que ele sempre existiu, mas com a mídia social a gente tem acesso a mais informação, né? Então, quando você tem acesso a mais informação, isso potencializa, então isso aumenta. Por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, com a divulgação da mídia, com o envolvimento das pessoas, aquilo foi sendo aumentado. Então, quando você não tinha divulgação, não tinha a potencialização daquele efeito, né? Mas a maldade, o pecado, ela já faz parte desde Adão e Eva. A maldade está sempre lá. E quando nós olhamos, essa é uma pergunta recorrente, mas quando nós olhamos para as atrocidades do passado, a maldade no passado são estarrecedoras, né? Os crimes que eram cometidos, crimes de guerra, mesmo... Crimes de ódio, né? Crimes de ódio. Então, a maldade, o homem faz coisas que chegam a ser quase que impensáveis. O que você pensa disso, Sandra? As pessoas realmente, elas amam odiar ou elas estão sendo manipuladas para poder segregar umas às outras? Bom, eu penso que, eu até ensino isso para minhas filhas lá, eu falo que mais de 90% do que a gente pensa não foi a gente que pensou, a gente ouviu de alguém. A gente ouviu, a gente nem não tem um raciocínio sobre aquilo, a gente começa só a falar. Então, quem tem mais força hoje na mídia, tenta cancelar um ou outro. Então, assim, às vezes eu não penso sobre aquilo, eu ouvi de alguém e já vou disparando. Mas como eu tenho uma grande quantidade de pessoas me seguindo, eu tenho um alcance social maior, acaba tocando outras pessoas. Então, o ódio às vezes é só, como dizia a minha avó lá da geração X, Maria vai com as outras. Um falou que então vamos todo mundo. E a gente vai lá e cancela todo mundo. A rede social deu muita força, como ele falou, mas eu penso isso. Às vezes nem é ódio, às vezes as pessoas nem sabem, mas está dando um clique lá contrário. Eu tenho uma teoria sobre isso. Teoria do Eduardo. Mas não é, o que mais tem na internet é teoria. Na verdade, não é uma teoria minha, mas uma teoria que eu entendo que é uma teoria boa. Porque as coisas estão sendo divididas no lado preto e branco, e a gente precisa... Não, tem o azul e branco e o preto e branco aqui em Belo Horizonte, não, mas aqui no que eu estou falando, acho que essas duas cores são importantes. Só para descontrair outro tipo de ódio que existe. Sim. Falta mais área cinzenta, entendeu? Aquela área
em que existe a possibilidade de, mesmo você pensando diferente de mim, eu te ouvir e sair do maniqueísmo, exatamente. Então, é essa área que está sendo cada vez mais diminuída e a polarização faz isso. A resposta bíblica para acabar com essa polarização, Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esse mandamento, ele os dois, né, são o resumo de toda a lei, mas a partir do momento que eu amo o meu irmão, que eu amo o próximo, eu não posso criar essa barreira de distanciamento, essa barreira separatista. Então, a obediência ao mandamento bíblico vai fazer com que, mesmo que ele pense de forma completamente diferente, antagônica à minha, eu preciso amá-lo e, por amá-lo, vou respeitá-lo, vou ouvi-lo. Posso não concordar, mas nós vamos conseguir conviver juntos. As pessoas muitas vezes não permitem que outra expresse a sua opinião. Que isso? Eu quero expressar minha opinião, Não, sim. mas tudo bem, você Não pode... está na hora de você falar. Até expressar a sua opinião. Agora, eu não preciso entrar lá na sua opinião e ficar discordando de você. É só expressar a minha opinião. Mas a ideia é fazer o embate, né? Essa turma quer fazer o confronto. E nós temos que tomar cuidado, porque se a gente não respeitar a opinião do outro, daqui a pouco também vão querer limitar aquilo que nós estamos falando. Então as pessoas devem ser respeitadas nas suas ideias. Agora, nós cristãos temos que ser também o exemplo no diálogo. Então a maneira com que nós vamos dialogar, expressar, relacionar com as outras pessoas vai ser também uma referência aí para a nossa geração. Eu vejo uma contradição na cosmovisão pós-moderna, que é a filosofia, o modo de ver o mundo da maioria das pessoas hoje, de defender o relativismo. Eles defendem muito a ideia de que não existe uma verdade absoluta, então que existem as metanarrativas, cada um pode criar o seu discurso, a sua narrativa, a sua história, mas ao mesmo tempo, essa mesma pós-modernidade que exalta o relativismo, ela é incapaz de dar espaço democrático para essas verdades se manifestarem. O relativismo vira um absoluto. Na verdade, o que acontece dentro, porque o relativismo, se ele fosse aplicado ipsis literis, como ele é pregado, o mundo seria uma anarquia, seria um caos completo. No entanto, o mundo continua andando. Por quê? Porque por trás do pseudo-relativismo defendido pelos pós-modernistas, existe o que a gente chama de jogo de poder do diálogo. Então, atrás de todo diálogo, dentro da pós-modernidade, não dentro do cristianismo, mas dentro da pós-modernidade, existe camuflado um jogo de poder. Isto é, alguém tem que impor a sua verdade para ela ser aceita pela maioria, para que ela conduza o mundo dentro de um mínimo de ordem. Para ter um mínimo de ordem, tem que ter uma verdade que prevaleça sobre as outras, pelo menos por um período de tempo, por uma estação. E aí é claro que as outras verdades ficam tentando se sobrepor a ela. Então eu vejo muito essa contradição do relativismo e desse jogo de poder. E aí eu pergunto, que é a grande questão, né, nossa aqui, a igreja ela não pode negociar a questão do pecado. Nós temos uma verdade absoluta, mas ao mesmo tempo nós temos que ser como Jesus, está aberto para todos, para ouvir todos. Como que cada um de vocês lida com esse desafio? Eu queria ouvir um pouquinho de cada um. Como lidar com o pecado ser inegociável, mas ao mesmo tempo a igreja tem que estar aberta, tem que ouvir, tem que receber as pessoas. Vou começar pelo Eduardo aqui. Eu acho que a posição da igreja é uma posição fácil, porque a partir do momento que você tem uma base absoluta e você tem um referencial que não muda, a sua posição não muda e você vai receber pessoas diferentes e você vai respeitar aquelas pessoas e apresentar a sua verdade para elas. O grande problema seria se a nossa verdade não fosse absoluta e ela mudasse constantemente. Aí eu não saberia me posicionar. Mas a partir do momento que eu aprendo uma verdade, que eu tenho um conceito já estabelecido, partir desse princípio facilita
a minha posição. Pode não facilitar o diálogo, né, mas facilita com que eu não me desvie daquilo que é essencial. Eu acho que isso é importante, a gente está com as raízes bem fixadas. Então, nós temos que ter coerência, né? Eu acho que o que vai nos dar muita autoridade é a coerência daquilo que pregamos. E as pessoas querem isso. O mundo busca por isso. A alternativa que a igreja tem que oferecer não é ser parecida com o mundo, é ser completamente diferente do mundo. É uma conversão. Converter exatamente isso, é uma mudança radical. Mudança e é de isso rumo, que a né? igreja precisa aprender. Nós não negociamos os valores, mas estamos abertos para poder conversar, receber, acolher essas pessoas, mas elas precisam entender o que se espera de cada uma delas. E elas desejam isso, cara. Como é que é lá na Central, Léo? Eu queria só fazer um comentário, assim, a grande questão é que a nossa base, ela é imutável. Nós enxergamos, ou seja, a nossa cosmovisão, ela tem a lente da Bíblia. A Bíblia responde a origem, responde os problemas, responde o destino, todas as questões estão ali. Então, todas as pessoas, elas são bem-vindas no nosso meio. Todas as pessoas podem vir. Agora, não pode tudo. Não é de qualquer jeito, né? Então, as portas estão abertas. Agora, nós temos, como o Eduardo falou muito bem, a nossa regra de fé, que acaba conduzindo o que eu creio, as minhas atitudes, o meu comportamento, é pautado na palavra. Então, o grande problema é quando a pessoa vem, ela é muito bem-vinda, mas ela quer confrontar a base, a regra de fé. Então, é muito importante com que as pessoas entendam que a igreja é fundamentada na Bíblia, né? Então, Eu creio que nós temos uma verdade absoluta, nós cremos nela, praticamos, testemunhamos, e dentro dessa verdade nós pregamos o amor, pregamos o diálogo, pregamos o respeito. Perfeito. Né? Então, a própria prática da palavra nos insta a aproximar do contraditório e, ao invés de transformar aquilo numa guerra santa, né, numa briga, transformar aquilo num diálogo, em algo suave, em algo temperado pelo Espírito Santo. Mais do que ganhar uma discussão, nós queremos ganhar a pessoa. perfeito. E aí, se eu estou do lado de cá, essa tela está boa aí para representar, eu estou do lado de cá e eu estou gritando lá para o Richard, querendo convencer ele está do lado de lá, gritando para me convencer, é um embate. Mas se eu me aproximo, e o Richard se aproxima e a gente então tem um diálogo, né? Então, se eu entro na minha bolha, e fico querendo fazer com que você entre na minha bolha, e você também me chamando para entrar na sua bolha, ou um fight dos dois, é um problema. Bom, a gente sabe que na língua portuguesa não tem sinônimo exato, né? Assim, a gente não tem uma palavra, então às vezes a gente fala que é dialogar, mas a gente conversa. Porque conversar, você pode conversar com a mente desligada. Você conversa, ouve o outro, mas você está com a sua opinião. E agora, diálogo quando um fala, é o que o pastor Léo falou, e o outro consegue ouvir, e a gente só respeita alguém quando respeita o que ela acredita. E eu penso que a igreja, como os pastores falaram aqui, a gente tem um fundamento, né, em Provérbios, diz que a gente não é para mudar os marcos antigos, colocados pelos nossos pais. Eu sempre dou esse exemplo lá, quando eu estou falando para os meninos sobre marcos antigos, que Belo Horizonte foi feito para ficar dentro da Avenida do Contorno. Belo Horizonte cresceu além da Contorno, mas a Contorno não abraçou Belo Horizonte. A Contorno continuou no mesmo lugar. Então, são os marcos antigos que pode agregar outros por lá, mas o que foi feito para ficar dentro daquele contorno são os marcos que os nossos pais colocaram, né? Excelente. Existe um outro tipo de diálogo que é importante nós trabalharmos aqui também. Nós estamos falando até agora do diálogo da igreja com o mundo, né, da igreja com a sociedade. E também falamos um pouco do diálogo interpessoal no começo da reunião. Mas também um desafio muito grande aprender a dialogar entre as igrejas, né? É um desafio muito grande, às vezes, uma igreja concorrendo, brigando com a outra. Nós temos aqui quatro, vamos dizer assim, convenções distintas aqui representadas, né? Nós temos presbiteriano, batista, né? Tem as congregacionais aqui representadas e tal. Como que a igreja deveria ser um exemplo, né? Deveria dar o exemplo
de aprender a dialogar entre si. Como que vocês percebem esse desafio do diálogo entre as igrejas? Olha, nós aqui somos pastores e trabalhamos com juventude. Eu creio que a mudança que está acontecendo dessa conversa está melhorando, o diálogo está melhorando, tem muito a ver com a chegada dessa nova geração e a capacidade que as pessoas têm hoje de entender a importância de ouvir o outro. Então, as diferenças estão caindo por terra. Era muito difícil, num tempo recente, um presbiteriano ir numa igreja batista. Isso era muito complicado. Existiam problemas denominacionais. A pessoa poderia ser expulsa da igreja por conta de uma atitude simples como essa. Isso vem mudando com o tempo e a juventude tem um papel muito importante nisso. Eu creio que os pastores sêniores estão percebendo isso e eu creio que a tendência é melhorar isso. Então, a gente perceber que os nossos pontos divergentes são muito pequenos comparado com aquilo que nos une. Então, quando nós começamos a olhar aquilo que nós temos de igual e quando nós começamos a olhar para o outro buscando ver o que ele tem de bom, o que eu posso aprender com ele, nós hoje falamos aqui, né, a respeito da 8ª igreja, aproveitando alguma coisa que foi feita lá na Batista Central, o Sandro falando de alguma coisa que aprendeu aqui com a Lagoinha. Há poucos anos, isso seria completamente impossível de ser pensado. Hoje isso é uma realidade, a juventude faz um papel importante nisso, e eu creio que a tendência é esse diálogo melhorar. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, mas é possível, eu creio que sim. Tem que começar, né? É fruto também de uma mentalidade do reino, né? Se a gente tem uma mentalidade local, uma mentalidade denominacional, você pode acabar ficando limitado. Mas quando você tem a mentalidade do reino, é diferente. Então, ainda mais, se nós temos a Bíblia como regra de fé, que é pautada em amor, o exemplo tem que começar dentro de casa. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele diz, né, assim, tem divisão no meio de vocês, não é possível. Né? Então, nós não devemos ir por esse caminho e responder a oração de Jesus, né? Em João 17, ele orando ao Pai para que nós sejamos um. É uma dedicação para ser um. Não é fácil, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, mas como o pastor Eduardo falou, o que nos une é muito maior do que as pequenas divergências que a gente tem. Com relação a esse período da pandemia, uma coisa muito interessante que começou a acontecer na internet são as lives dos pastores, né? E o pastor, ele chama pastores de todas as igrejas, de todas as denominações. Isso é muito comum, então é uma prova de que eles estão ali dialogando, dividem uma tela no Instagram e conversam ali, né? Eu acho que é muito bacana a gente perceber que isso está acontecendo, a tecnologia facilitando isso. O problema da tecnologia com essa questão do dialogar é que hoje as pessoas têm muita voz, mas para ter o diálogo é preciso que a pessoa também ouça. O que nós temos perdido não é a capacidade de falar, mas a capacidade de ouvir. Verdade. E ouvir bem, né? Existem 3 níveis possíveis de você ouvir. O Léo está falando, e enquanto ele está falando, eu já estou pensando na resposta. Esse é o pior nível. Segundo nível, ele está falando e eu estou prestando atenção em cada uma daquelas palavras. Já é um avanço, mas o nível mais completo é quando, além de prestar atenção nas palavras, eu presto atenção nele por inteiro. Importa, né? O que o corpo dele está falando, como eu consigo lê-lo e ver se aquilo que ele está falando tem a ver com aquilo que o corpo dele está expressando. E ouvir dessa maneira, eu vou conseguir dialogar de verdade, eu preciso aprender a me controlar, a ficar calado para que ele fale, e é a partir desse momento aí a gente pode aprender muito mais um com o outro. Sandra, eu acho que o nosso grande desafio é esse, a gente só vai ter autoridade para ensinar as pessoas a dialogarem se nós formos capazes de dialogar uns com os outros, né? É verdade, eu estava pensando aqui que ainda tem saudade daquele tempo que o diálogo de igreja era só assim, quem era pré-tribulacionista, quem era pós, era mais saudável do que é hoje, né? Os diálogos doutrinários, bíblicos, são avanços, né? A gente cresce pensando nisso, até estudando para mim contrapor um pensamento, ou conversar e ouvir o outro. Eu tenho saudade desse tempo, que agora está um pouco mais difícil de dialogar. Está mais sombrio, né? Está difícil de dialogar contra o paternalismo, por exemplo,
de falar assim sobre o patriarcal. Hoje, a frase que a gente mais ouve das meninas, e é muitos cristãos, é que o homem não me define. Então, assim, isso para mim é um ataque direto a essa estrutura que a gente tem de ser pai, mãe, filhos, e a gente dialogar com isso dentro da igreja, né? Convencer uma menina que o papel dela não é menor do que o homem, ela não é inferior, mas que cada um tem seu papel. Eu acho que é um diálogo que como pastores falaram aqui, você não tem que impor, a Bíblia diz e pronto, mas ouvir e tentar repassar isso é um pouco mais complicado. A caminhada das eras mostrou um avanço tecnológico, como o pastor Eduardo falou, e não à toa esse avanço tornou mais público, como foi falado também aqui na abertura. Antigamente, uma pessoa falava com uma pessoa, que era a carta, né? Aí depois veio o jornal, por exemplo, a TV, a rádio, onde uma pessoa fala para milhões de pessoas. Então, alguns poucos veículos de comunicação tinham a capacidade de falar com todos. E agora vivemos esse tempo das redes sociais, das mídias digitais, onde é possível milhões falar com milhões, né? E isso que poderia ser algo assim maravilhoso, porque diminui distâncias, permite que você saiba coisas que você jamais saberia se houvesse só TV, televisão e rádio, acaba que, por estar na mão desse ser herdeiro de Adão, né? Esse homem caído, esse homem todo problemático, acaba que vira uma ferramenta de cancelamento de reputação, de promoção de ódio. E como que a igreja pode contribuir? Vocês são líderes de jovens, vocês cuidam da geração que cancela, da geração que odeia, da geração do nós e eles, né? Da geração eles não, eles sim, ele não. Como que a igreja pode ajudar esse jovem a não entrar nessa pilha e aprender a dialogar, como nós temos falado aqui? Vamos lá, vou começar com o Léo, que é mais jovem. Recentemente, um pastor muito conhecido publicou algo nas redes sociais e que gerou um desconforto em muitos evangélicos. E alguns do meu rebanho, vamos dizer assim, vieram comentar comigo, mandando direct message pelo Instagram, mandando WhatsApp àqueles que têm o celular e perguntando uma série de coisas. E o que eu já tinha feito? Eu orei para aquele pastor, eu liguei para aquele pastor, eu passei 40 minutos com ele no telefone, eu cheguei numa conclusão junto com ele, que de certa forma a gente pensava de maneira distinta, eu me dispus para apoiá-lo, se ele precisasse de alguma coisa, e depois então eu conversei com a minha liderança, né? Eu expliquei para eles a situação e até aproveitei para ensiná-los. Se algum amigo seu age de uma forma divergente da sua, como você vai fazer? Você vai parar de seguir ele na rede social? Você vai confrontar ele na rede social? Não é assim que a gente faz. Então eu fui no particular, eu conversei com ele, eu quero manter o meu relacionamento com ele, porque se a gente puder de alguma forma depois trazer uma reconciliação, é através, né, desse relacionamento. O relacionamento gera confiança, e só a confiança é a possibilidade de uma influência. Se você não tiver uma confiança, como você vai influenciar a pessoa? Então eu mantive e disse: se você tem alguém que é contra, significa que você tem que abandonar o relacionamento. Se você perder o relacionamento, como você vai ganhar aquela pessoa? Porque só através de um relacionamento que é possível o diálogo, entendimento e a partir disso uma mudança, né? Então, a resposta bíblica que você perguntou, eu entendo que a gente precisa ensinar a Bíblia. A forma como nós vamos ensinar as pessoas a dialogar é se a gente ensinar o Evangelho. Por exemplo, Jesus manda a gente ir pregar o Evangelho, ensinar todas as coisas e batizar aquelas pessoas. Ou seja, eu vou me encontrar com uma pessoa que pensa de forma diferente de mim, eu vou apresentar o Evangelho a essa pessoa, vou transformar a forma como ela pensa e depois vou batizar. É uma jornada, né? Entende? É uma jornada. Nós somos chamados, nós somos a ordem, a grande comissão que nós recebemos é a comissão de ir conversar com as pessoas.
é de falar com as pessoas. Como falar é que nós precisamos saber ter discernimento para poder saber falar. Mas nós temos que conversar e nessa conversa apresentar o Evangelho. Agora, a base é viver o Evangelho. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você não age de acordo com a carne, mas segundo o Espírito, aí, meu irmão, aí você consegue se controlar nessas situações difíceis. Eu queria dialogar mais com vocês, mas essas duas falas finais fecham muito bem o que nós estamos falando. Você precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro e pregar a palavra de Deus. Ao invés de darmos opinião, vamos ver o que a palavra fala a respeito. E se a pessoa não concorda com você, não quer dizer que ela é sua inimiga. Ame, ore e viva o verdadeiro Evangelho. Mente Aberta termina por aqui, mas você pode continuar conversando conosco no menteaberta@redesuper.com.br e pode continuar seguindo a nossa programação. Rede Super, inspirando você.